Imagina o seguinte, você tá no meio de uma multidão e de repente percebe que ninguém te vê. Você grita, acena, tenta empurrar as pessoas, mas elas passam direto, como se você fosse ar. É como se de um segundo pro outro você tivesse deixado de existir. Pelo menos pra todo mundo que não fosse você. Alguém riscou o seu nome do mapa. Agora imagina que esse é o começo da sua vida pelos próximos 20 anos. Lau Bihari tinha pouco mais de 22 anos de idade quando entrou em um banco na tentativa de conseguir um empréstimo para o seu negócio de tear. Ele era analfabeto, trabalhava muito e precisava de uma ajudinha do banco. E foi nessa hora que ele percebeu que tinha alguma coisa bem errada, porque o Lekpa, que é uma espécie de escrivão da aldeia responsável pelos registros de terra, disse: Lau Bihari está morto, não sei quem é você. E o Bihari sorriu, achando que era uma brincadeira, mas o rosto sério do Lekpa não deixava mentir. Ele estava morto. Parece que eu tô falando de um filme de zumbi, né? Mas não, isso é a vida real. Por quase 2 décadas, Lau Bihari foi considerado legalmente morto e não podia pedir um empréstimo no banco. Na verdade, nessa altura do campeonato, não tinha muito que ele poderia fazer. Afinal, os mortos não fazem muita coisa, né? A pergunta que fica é como ele podia estar morto se ele estava vivo. A resposta é um pouco complexa, mas em resumo, era uma traição familiar. Parentes distantes estavam de olhos nas terras de Lau Bihari e subornaram funcionários do governo para declarar ele morto. Dessa forma, as propriedades dele foram transferidas para o nome da família. Por 300 rúpias de 1977, que dá cerca de 20 reais hoje em dia, o Bihari parou de existir. Imagina isso, 20 reais para matar o seu parente e ganhar um pedaço de terra de pouco mais de 4 acres de tamanho. O esquema para declarar alguém ilegalmente morto começa com uma visita estratégica para o cartório local. Usando a lei de registros de nascimentos e óbitos, uma família apresenta uma solicitação falsificada, anexando documentos de identidade adulterados e um atestado médico fraudulento para comprovar a morte da vítima. Uma vez emitida a certidão de óbito, ela é levada ao cartório de registros de imóveis, permitindo uma transferência rápida da propriedade para o nome de quem estava fraudando a morte. Esse esquema frequentemente envolve funcionários corruptos, que aceitam subornos que muitas vezes são simbólicos para ignorar inconsistências. Mas o que você precisa saber é que no interior de Uttar Pradesh, onde o Bihari morava, a terra não é apenas um bem, ela é o sinônimo de sobrevivência. Para milhões de famílias pobres, ela representa a única fonte de renda, de identidade e de segurança entre gerações inteiras. E essa desesperança alimenta essa prática sombria de declarar parentes vivos como mortos para usurpar suas terras. E eu falo isso porque o Lau Bihari não é o único. Estima-se que mais de 50 mil indivíduos no estado estão presos nesse limbo legal. Essa crise é especialmente grave em distritos como Azangá, onde o crescimento populacional descontrolado e a diminuição de terras cultiváveis transformaram familiares em inimigos. A corrupção sistemática persiste por ser de baixo risco e alto lucro. Funcionários locais, muitas vezes mal pagos e despreparados, aprovam documentos falsos por valores ridículos, tipo 500 a 1000 rúpias, ou cerca de uns 30 a 60 reais. E a maioria das vítimas são analfabetas e sem conhecimento dos seus direitos. Então, elas enfrentam dificuldade para navegar o labirinto judicial indiano e recuperar suas identidades. E mesmo quando conseguem isso, o estigma de serem ressuscitados as assombra social e economicamente. Bihari tentou resolver as coisas pelas vias certas. Ele levava testemunhas, documentos, foi batendo de porta em porta, mas ele era analfabeto. E no sistema corrompido da Índia rural dos anos 80, um morto sem leitura era apenas um dado a mais a ser ignorado. Até que um dia, ele cansou. Um político deu uma ideia para ele. Se chamasse a si mesmo de Mirkta, ou Homem Morto, talvez ele envergonhasse quem tinha enterrado ele. E foi o que ele fez. Criou protestos, tentou eleição, virou manchete. E quando isso não bastou, ele cruzou uma linha. Ele sequestrou o próprio primo.
para denunciar a hipocrisia da família dele. Mas ele não teve muita coragem de seguir com esse crime falso e levou o menino no cinema por 5 dias. E depois de um tempo, quando ninguém deu falta do moleque, ele pensou em enviar uma camiseta suja de sangue de cabra, mas nem o açougueiro quis participar dessa daí. E apesar de tudo isso, funcionou. A mídia começou a olhar para ele, as pessoas começaram a ouvir ele de novo. Bihari fundou a Associação dos Mortos-Vivos, onde outros como ele, apagados por fraude, se uniram para gritar que estavam vivos. Foram 19 anos até ele recuperar o seu nome. E quando finalmente conseguiu, em 1994, o momento foi anticlimático, porque ele já sabia que estava vivo e todo mundo também. O que ficou disso foi a lição. Estar vivo é se recusar a ser apagado. Enquanto Bihari berrava por existência, muitos de nós já viramos pó por dentro. Não por um papel, mas sim pelo nosso hábito de passividade. No fim, estar vivo não é respirar, é ser visto. Às vezes, os mortos estão vivos, mas só aqueles que se recusam a afundar em silêncio. E é isso. Até a próxima.